Beto faz a seguinte pergunta: o que se sabe sobre os efeitos da acetilcisteína para o tratamento das complicações relacionadas à Covid-19? Olha, a acetilcisteína é um remédio antiquíssimo, é um aminoácido sulfurado, tem um radical de enxofre nele, né? E nós sabemos que o enxofre ele tem ação antioxidante poderosíssima, principalmente nos radicais hidroxila, que são os radicais OH-, e também na diminuição das interleucinas pró-inflamatórias, TGF-alfa, TGF-beta, fator de necrose tumoral. E sabemos também que é um dos poucos remédios, um dos poucos, como eu vou lhe dizer, um suplemento, né? Porque a N-acetilcisteína é considerada um remédio pela Anvisa, mas em muitos países ela é vista como um suplemento alimentar, porque ela é um aminoácido com enxofre sulfurado. Então é um dos poucos remédios assim naturais que teria ação realmente protetora contra o pulmão, a favor do pulmão, perdão, contra doenças. Então, paciente que é tabagista de longa data, né, a gente já indica logo a N-acetilcisteína, pelo menos uma dosagem, não vou dizer que é dosagem para vocês não se automedicarem, né, mas uma dosagem diariamente para ele fazer a prevenção de doenças respiratórias e a prevenção também da saúde do pulmão, da saúde do parênquima pulmonar, da saúde da substância que compõe o pulmão, tá bom? Isso é mais do que provado. Em relação ao Covid-19, eu li alguma coisa que parece que existe uma relação de proteção, sim. Como existe para a gripe, como existe para pneumonias, como existe para outras doenças pulmonares, existiria também uma relação de proteção para o Covid-19, doses elevadas de N-acetilcisteína, desde que você faça isso com o médico, tá? Nada por conta própria, porque a N-acetilcisteína, apesar de ser uma substância natural, ela tem suas contraindicações também, né? A N-acetilcisteína, apesar de ser uma substância utilizada para tratamento de intoxicações por medicamentos, ela tem também suas contraindicações. Uma das contraindicações é a formação de cálculo de cistina, por exemplo. Você pode, em altas doses de N-acetilcisteína, fazer cálculo renal de cistina, e aquele cálculo de cistina impactar no seu colédoco. Aí você imagina, está com Covid e ainda está com cálculo renal, com hidronefrose causado por um cálculo renal que impactou ali no colédoco, né? Justamente provocado pela formação de cistina. Entendeu, Beto? Então, é um remédio legal, é um remédio interessante, eu passo para os meus pacientes. Não indico que você tome ele por conta própria, indico que você faça uma consulta médica antes de tomar, caso você tenha algum problema. Mas é um remédio bem interessante, sim, para a proteção do parênquima pulmonar, e eu sou um grande entusiasta em relação ao uso da N-acetilcisteína. Todos os pacientes com Covid-19 que nós atendemos, eles usaram a N-acetilcisteína, e graças a Deus, todos eles, nenhum deles precisou de internação hospitalar até agora. Graças a Deus, tomara que não precise, tá? E a gente realmente usou a N-acetilcisteína para controlar esse agravamento, tá? Não usamos como monoterapia nunca, né? Não falo isso, não como terapia única. E, né, também nem vou dizer os outros remédios que eu usei para depois isso aqui não virar viralizar e todo mundo se automedicar porque eu falei que prescrevi tal medicamento e tal. Não é bem assim. Mas é um medicamento que me causa bastante animação, sabe? Eu fico bastante animado em relação a ele. Em relação ao uso de N-acetilcisteína, justamente na prevenção de complicações causadas pela tempestade de citocinas, que é aquela fase que o seu sistema imunológico ele acaba agindo intensamente, produzindo intensamente fator de necrose tumoral, TGF-beta, TGF-alfa, interferon gama, interferon alfa, né? Interleucinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6, né? Interleucina 4, 13, eventualmente, ou seja, pode ser que ele tenha uma ação protetora. Não dá ainda para saber certamente isso, né? Mas tem alguns artigos já sendo publicados que mostram nessa direção. A princípio, é bem interessante. Tá bom, Beto? Muito obrigado pela sua pergunta. Boa pergunta, excelente. Vamos conversando e vamos analisando a longo prazo, curto, médio e longo prazos, a questão da N-acetilcisteína.